Olá, meus queridos! Sejam sempre muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a primeira questão da prova de Cabo Frio do ano de 2021 da banca IBAN. É uma questão que fala sobre sinal de Kivostek. Vamos lá! Pessoal, o que dizia essa questão? O sinal de Kivostek é um achado oral significativo, caracterizado por uma contração muscular do lábio superior quando o nervo facial é tocado abaixo do processo zigomático. A alteração sistêmica associada à referida condição denomina-se, o que nós tínhamos aqui de alternativas? A. Hiperparatireoidismo. B. Hipoparatireoidismo. C. Hipercortisolismo. E D. Hipocortisolismo. Vamos aproveitar essa questão para recordar rapidamente cada uma dessas alterações. Só para relembrar, aqui a gente tem a tireoide. Se a gente virar essa imagem, a gente consegue enxergar a paratireoide, grudadinha ali atrás da tireoide. A paratireoide é responsável pela regulação dos níveis séricos de cálcio e fósforo, por meio do hormônio paratireoidiano ou paratormônio. Toda vez que a gente tem redução dos níveis séricos de cálcio, vai ocorrer a estimulação da produção de paratormônio. E esse hormônio ele vai agir lá nos rins e nos osteoclastos para conseguir reverter essa situação, aumentando novamente os níveis séricos de cálcio. O hiperparatireoidismo seria uma produção excessiva do hormônio paratireoidiano. Esse hormônio ele é produzido em resposta à diminuição nos níveis séricos de cálcio, como a gente acabou de falar. Pode ser primário ou secundário. O hiperparatireoidismo primário é quando a gente tem uma produção descontrolada desse hormônio paratireoidiano. E no secundário é quando a gente tem baixos níveis constantes de cálcio que vão levar a uma maior produção desse hormônio paratireoidiano. No hiperparatireoidismo primário, as principais causas seriam, em 80 a 90% dos casos, um adenoma da paratireoide. Em segundo lugar, 10 a 15% dos casos, uma hiperplasia da paratireoide. Já o hiperparatireoidismo secundário vai ser desencadeado, na maioria das vezes, por uma doença renal crônica, porque o rim, ele, dentre muitas funções, é responsável por processar a vitamina D. E a vitamina D é super importante para que ocorra a absorção do cálcio lá no intestino. Então, me acompanhe, se a gente tem uma doença renal crônica, a vitamina D ativa não vai ser produzida. E aí vai comprometer a absorção do cálcio lá na parede do intestino, levando a uma redução dos níveis séricos de cálcio. Então, se eu tenho constantemente níveis baixos de cálcio lá no sangue, vai ocorrer a estimulação da produção do hormônio paratireoidiano. Informação super importante que cai em prova de concurso público. Coloca aí no seu post-it, caderninho decoreba, resumo, onde quer que seja. O importante é armazenar essa informação. Hiperparatireoidismo pode levar à ocorrência de perda generalizada da lâmina dura. Repetindo, perda generalizada da lâmina dura. Além disso, a gente pode ter uma redução da densidade trabecular, com aquele borramento do padrão trabecular, ficando com aquele aspecto de vidro fosco ou vidro despolido. Aí você fala, peraí, Karina, eu já ouvi falar disso em alguma outra doença. Sim, na displasia fibrosa. Então, para o concurso público, a gente tem que lembrar que vidro fosco não é só característica da displasia fibrosa, pode ser também do hiperparatireoidismo. Vamos agora para o hipoparatireoidismo. Como o próprio nome diz, é uma redução na produção do hormônio paratireoidiano. Como a gente viu, o hormônio paratireoidiano ele é responsável, ele é super importante para regular os níveis séricos de cálcio. Toda vez que cai nível de cálcio, estimula a produção de paratormônio, ele vai agir rapidamente para elevar novamente os níveis séricos de cálcio. Se a gente tem uma redução na produção desse hormônio, do hormônio paratireoidiano, vai acontecer o quê? A gente vai ter uma redução no nível sérico de cálcio, porque não tem mais aquela regulação. Então, a gente vai ter instalado uma hipocalcemia. E no caso de uma hipocalcemia, a gente pode ter presente o sinal de Kivostek. Aham, chegamos no assunto da nossa questão. Então, no caso do hipoparatireoidismo, a gente tem uma redução da produção do hormônio paratireoidiano, vai levar a uma hipocalcemia, sinal de Kivostek positivo. O sinal de Kivostek vai ser pesquisado pela percussão do nervo facial no seu trajeto anteriormente ao pavilhão auditivo ou abaixo do processo zigomático.
E no caso de hipocalcemia, a gente pode ter o sinal de Kivostek positivo, que é a contração muscular do lábio superior. Então, seguindo aqui no hipoparatireoidismo, quando ele é instalado muito precocemente durante a odontogênese, pode ocorrer a hipoplasia de esmalte em facetas e falhas na erupção dentária. Vamos agora para o hipercortisolismo, conhecido como doença de Cushing. Aqui a gente tem um aumento continuado nos níveis de glicocorticoide. Na maioria dos casos é devido a uma terapia com corticoide, mas no menor número de casos a gente tem uma causa endógena. E aí seria devido a uma neoplasia da adrenal ou adenoma de hipófise. E aí a literatura fala pra gente o seguinte: quando o hipercortisolismo tem uma causa endógena, especificamente por um adenoma de hipófise, ele é chamado de doença de Cushing. Mas a gente encontra muitos materiais doença de Cushing como sinônimo para hipercortisolismo. A questão traz pra gente o termo hipocortisolismo. Neville fala de hipoadrenocorticismo. No final, é a mesma coisa. A gente vai ter uma produção insuficiente de hormônios corticosteroides pela suprarrenal. E pode ser primário ou secundário. O primário é quando a gente tem uma destruição do córtex da suprarrenal e aí recebe o nome de doença de Addison. No secundário, é a hipófise que não está funcionando adequadamente. Espera aí, o que tem a ver a hipófise aqui? A hipófise, ela produz o hormônio ACTH, que vai regular a produção de hormônios corticosteroides. Quando a gente tem um problema na hipófise, reduz a produção do ACTH, vai reduzir consequentemente a produção dos hormônios corticosteroides. Pessoal, mais uma informação importante sobre o hipoadrenocorticismo. Nessa situação, a gente pode ter uma pigmentação generalizada da pele, conhecida como bronzeamento. E ela vai ser mais intensa nas regiões expostas ao sol ou áreas de pressão, cotovelo e joelho, por exemplo. Na cavidade oral, a gente pode ter uma pigmentação macular marrom difusa. E aí a literatura fala pra gente que é difícil muitas vezes de diferenciar essa pigmentação do hipoadrenocorticismo de uma pigmentação racial fisiológica. E aí vai uma avaliação do histórico do paciente. Se essa pigmentação surgiu recentemente, grandes chances de estar relacionada com o hipoadrenocorticismo. Agora, se o paciente sempre teve a pigmentação, provavelmente é uma pigmentação racial fisiológica. Voltando para a nossa questão, ele fala do sinal de Kivostek, que é uma contração muscular do lábio superior quando o nervo facial é tocado abaixo do processo zigomático. E agora, depois dessa revisão que a gente fez sobre o assunto, ficou fácil demais. A resposta correta é o hipoparatireoidismo. Lembrando que numa situação de hipoparatireoidismo, a gente tem situação de hipocalcemia, sinal de Kivostek positivo. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham revisado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Não esqueça do like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e te vejo numa próxima questão. Tchau!